O advogado Rafael Rios Chaia, especialista em direito eletrônico e direito ambiental, teceu alguns comentários sobre a figura do juiz de garantias e a polêmica causada após o presidente Jair Bolsonaro decidir não vetar o trecho do substitutivo do pacote anticrime que criava essa figura. O advogado foi surpreendido ao receber uma resposta do próprio presidente, que agradeceu pela explicação. Ouça os comentários de Rafael Rios Chaia. Bolsonaro traidor? Bora falar do juiz de garantias, uma thread simples de um jurista para leigos. O projeto anticrime foi sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro e algumas pessoas estão histéricas por não ter havido veto ao juiz de garantias. Juiz de garantias é a figura de um magistrado que acompanharia por fora todo o andamento do processo. Ele não se confunde com o juiz de instrução, responsável por conduzir o processo até a eventual sentença. Ou seja, não podem ser a mesma pessoa por razões óbvias. Voltando ao projeto anticrime, o mesmo foi sancionado com 25 vetos. 25. Esse ponto, o juiz de garantias foi um dos que passou. Bolsonaro poderia vetar? Poderia, mas o veto muito certamente seria derrubado. E como retaliação, todos os outros 25 também. Para o veto, bastaria a maioria absoluta, 41 senadores e 257 deputados. Deixar esse ponto passar não é tão grave, por alguns motivos. Primeiro, que o juízo de investigações estará caminhando junto do juízo de garantias. Segundo, que a medida é meio que inexequível na prática. É inexequível porque cerca de 40% das comarcas do Brasil têm apenas um juiz. E para a medida funcionar, precisariam de 2 juízes. Não dá para dobrar o número de magistrados na base do decreto e mesmo que se pudesse considerar o acompanhamento remoto, não seria eficaz. E agora vem a grande pegadinha aqui. Como o Congresso vai gerenciar o gasto gerado pela medida? Afinal, é preciso agora regular por lei o papel do juiz de garantias, mas como eles vão prever os gastos necessários para a contratação de tantos juízes sem indicar a fonte dessa receita? No final, o abacaxi ficou com o próprio Congresso, o presidente não precisou se indispor com o Congresso, de quem ele ainda depende para aprovar as reformas para 2020, e a medida poderá ser derrubada via ADI junto ao STF por ser inexequível. Simples assim. Por isso, vale sempre aquela já conhecida máxima nessas horas. Histeria não é coragem. Mais lógica nessas horas, pessoal. Feliz Natal a todos. O presidente Jair Bolsonaro respondeu: o judiciário tem seu orçamento próprio. Modulam ou julgam inconstitucional. Façam suas apostas. Eu já sei o resultado final. Um abraço e obrigado pelo comentário. O advogado comentou a resposta de Bolsonaro dizendo: acho que acertamos essa. Mais tarde, o advogado compartilhou uma notícia que informava que a Associação dos Magistrados Brasileiros pretende ir ao STF contra a criação do juiz de garantias e afirmou: está se desenhando o nosso prognóstico. Chaia acrescentou mais alguns comentários. Ouça. Sem falsa modéstia, pois não sou afeito a isso. Fiz uma análise que julguei extremamente simples sobre a questão do juiz de garantias. Não esperava que a thread viralizasse tão rápido assim. Agradeço a todos pelas palavras de coração. Queria só somar algumas breves informações. 1. Essa análise tem como base a minha percepção sobre os fatos e as consequências da decisão que foi tomada. Posso estar errado? Claro, mas sinceramente eu realmente vejo a questão da forma como coloquei. Simples assim. 2. Há outros pontos que julgo interessantes que vale destacar. Um deles é o curto prazo que há de vacatio legis, ou seja, o tempo necessário para a lei entrar em vigor. Me parece que são apenas 30 dias, o que agrava ainda mais meu prognóstico. 3. Outro ponto é, até onde o juiz de garantias se faz necessário? Se o seu papel é acompanhar o processo para evitar erros do juízo de instrução, com a recente decisão do STF que estabelece somente a prisão após o trânsito em julgado, as instâncias recursais desempenham esse papel. 4. Claro que todos queríamos que rolasse o veto, mas já explicamos os possíveis desdobramentos disso.
Creio, ou seja, minha opinião, que a decisão visava um controle de danos. Não a vejo como equivocada, sinceramente. Por fim, há outros pontos que não foram vetados e que despertaram polêmicas à parte. Vou me debruçar sobre eles para trazer mais informações sobre os mesmos em breve, mas já adianto que não precisa pânico. É isso, são 2 da manhã, então boa noite a todos. Ministro, vamos fazer esse balanço aí deste ano de gestão, né? Já teve o balanço dos 100 dias, o balanço dos 300 dias, agora um ano completa agora em dezembro. Então vamos começar falando da redução da criminalidade, né? 2019 o Brasil apresentou os dados, apresentaram uma redução da criminalidade. Que ações o senhor acha que foram tomadas aí ao longo desse ano que já ajudaram nessa redução de criminalidade por parte do Ministério de Justiça e Segurança Pública? É bom até esclarecer que a gente não tinha nós não tínhamos estatísticas oficiais dos principais indicadores criminais. Passamos até apenas em março desse ano, e aí temos consolidado esse material e também cotejado com dados elaborados por organizações não governamentais. E realmente tem havido uma queda expressiva dos principais indicadores criminais, né? Homicídio em torno de mais de 20%, roubo de instituição financeira 40%. Da parte do governo federal, acho que principalmente investimento em mecanismos para melhor legislação de crimes, como o Banco Nacional de Perfis Genéticos, e uma postura mais dura em relação à criminalidade organizada. Por que isso importa? Porque boa parte da criminalidade violenta nas regiões metropolitanas está vinculada à criminalidade organizada. Então, o enfrentamento mais duro da criminalidade organizada tem um impacto na redução igualmente da criminalidade violenta. E aí vamos destacar principalmente a política de transferência das lideranças criminosas, as principais lideranças criminosas do país, para presídios federais. Isso já havia no passado, mas foi intensificado de uma maneira muito expressiva pelo governo atual. Ministro, nesse sentido de redução da criminalidade, tem outras ações já previstas aí para os próximos anos? Nós temos um projeto piloto, que é o Em Frente Brasil. Nós escolhemos aí 5 municípios com indicadores ruins em matéria criminal, um em cada região, e é um projeto no qual existe uma atuação integrada. A filosofia dele é uma atuação integrada entre o governo federal, estadual e municipal, no enfrentamento da criminalidade local. Nas cidades onde ele está sendo implantado, ele tem tido bons resultados. Mas esse projeto é um aprendizado para nós. Nós temos que aprender que deu certo, que vai dar certo, e o que eventualmente nós podemos melhorar, para depois expandir essa experiência para outros locais. Mas existe uma série de medidas que, vamos dizer, afetam, em geral, a criminalidade no Brasil. Por exemplo, uma atuação mais intensa da Polícia Federal, em apreensão de droga, em destruição de plantação de droga no exterior. Há igualmente a Polícia Rodoviária Federal com uma atuação igualmente mais intensa. Nós criamos um projeto importante de melhoria do controle das fronteiras, que é o nosso projeto Vigia. Então tudo isso, à medida em que, por exemplo, aumenta a apreensão de droga, arma, e evita que isso alimente a criminalidade violenta nas grandes capitais ou regiões metropolitanas, isso tem impacto geral na redução da criminalidade. Já que o senhor citou o programa Em Frente Brasil, né? Tem como detalhar um pouco mais o que está sendo feito nessas cidades, algumas ações que já foram tomadas? Foi aumento do efetivo da polícia? Tem como detalhar? A ideia é que a violência no Brasil é elevada, já foi mais no passado, está sendo reduzida, mas ainda é elevada, mas ela é muito focalizada territorialmente. Então nós selecionamos algumas cidades com graves problemas de violência. Dentro dessas cidades, há a possibilidade de fazer um mapa do crime, os bairros mais violentos. E aí o que nós fizemos? O governo federal enviou a Força Nacional e solicitamos que a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal, que atuam na região, intensificassem as ações em coordenação com a Força Nacional e em coordenação com as forças policiais locais. Então é tanto polícia ostensiva, mas também polícia judiciária. Não é só fazer que o criminoso se mude de um bairro para outro, de uma cidade para outra, mas que o criminoso se mude para a prisão, né? Que responda pelos seus crimes. Nas cidades que tem sido implantado, o
principal é desenvolver essa cultura de integração, de compartilhar informação, de compartilhar operações, né? Isso deve deixar um legado para o futuro, mesmo quando eventualmente nós tenhamos que tirar a Força Nacional desses locais para atender outros. Isso, ainda nesse sentido de combate à criminalidade, não há que falar de combate sem tratar dos crimes de fronteira, né? Sem tratar ali da proteção das fronteiras do Brasil, que é um país imenso, tem fronteira aí para a Polícia Federal e Exército cuidarem. E recentemente os ministros do Mercosul, eles tomaram uma decisão importante nesse sentido, né, de combater a criminalidade das fronteiras, lá das polícias de fronteira. Por que foi importante esse acordo? Esse acordo foi gestionado há algum tempo e nós conseguimos finalizar as negociações desse ano. Foi firmado entre os ministros da Justiça e Segurança Pública do Mercosul e agora assinado pelos presidentes nessa última reunião do Mercosul agora em dezembro. E é basicamente um acordo que autoriza o que a gente chama de perseguição transfronteiriça. Como a gente via naqueles velhos filmes de faroeste norte-americano, que muitas vezes o criminoso a cavalo, né, fugia pela fronteira e passava por um outro país, por exemplo, o México, e aí o xerife ficava com aquela cara de bobo do outro lado. No fundo, a ideia é permitir que, se houver uma perseguição policial, que as forças de segurança de um país possam ingressar no outro território do outro país em perseguição, observadas determinadas condições. É relevante para, vamos dizer, evitar aquela sensação de que basta você cruzar a fronteira que você está livre das forças da justiça, das forças policiais. Então, permite que uma ação mais efetiva da polícia em circunstâncias muito especiais. Ministro, agora projeto de lei anticrime, né? Como é que está o andamento e por que o senhor acha que é importante a aprovação desse projeto sem muitas alterações lá no Congresso? Como é que está o andamento? O projeto foi enviado no começo do ano, o Congresso ficou ocupado lá com as propostas da área econômica, principalmente, a nova Previdência, deram prioridade a isso, nós compreendemos. Recentemente ele ganhou um impulso, foi aprovado na Câmara, agora foi aprovado no CCJ do Senado. Acredito que ele pode ser sancionado e publicado ainda esse ano. Não é exatamente a integralidade do projeto que nós encaminhamos, mas isso faz parte do jogo parlamentar, do jogo democrático. É importante que várias medidas relevantes para o combate à criminalidade foram aprovadas. A principal delas, eu diria, ou uma das principais, é a execução imediata dos vereditos do Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri no Brasil julga basicamente crimes contra a vida. E isso, em síntese, é homicídio e feminicídio. São aqueles crimes de sangue muito graves e que as instituições precisam dar uma resposta rápida. A partir da aprovação do projeto, o veredito do Tribunal do Júri, a sentença do Tribunal do Júri, se executa de imediato. Ou seja, quem foi condenado por homicídio ou feminicídio vai para a prisão. De imediato, isso vai ter impacto não só em trazer justiça mais rapidamente para esses casos graves, mas certamente para diminuir a impunidade, e diminuir a impunidade e diminuir esse tipo de crime. Certo. Agora, sobre o Banco Nacional de Perfis Genéticos, que o senhor já citou, né, que foi, acho que um grande ganho aí esse ano para o Brasil, né, um ato do Ministério, que eu queria que o senhor falasse um pouco mais. Isso bem ilustra, assim, que, claro, mudar a lei é importante, aumentar os instrumentos disponíveis às polícias, aumentar a eficiência da justiça através da lei. Isso são coisas relevantes, mas se pode fazer muito através de medidas executivas. Nós tínhamos essa lei, que é de 2012, que criou o Banco Nacional de Perfis Genéticos, que é basicamente o quê? Você colhe material biológico no local do crime, quem deixou o material biológico ali é o provável autor do crime, e você extrai o DNA e insere no banco de dados. E concomitantemente você extrai o DNA, né, como se fosse uma moderna impressão digital, da população carcerária. E coloca no banco de dados. E aí você faz os cruzamentos. Isso permite identificar crimes seriais e identificar autores de crimes até então desconhecidos. A lei é de 2012, mas sabe Deus por qual motivo, ela não era executada, não era implementada. Então nós chegamos no começo desse ano, nós tínhamos 7.000 perfis genéticos de condenados inseridos no Banco Nacional. 7.000 colhidos em 6 anos, né? Um número irrisório. O que nós fizemos? Nós investimos, demos incentivos aos estados
criamos laboratórios de coleta de exame de perfil genético, de coleta, e intensificamos essa política de obtenção desses dados. Nós chegamos ao final desse ano com 67 mil perfis genéticos de condenados colhidos e cerca de 50 e tantos mil inseridos no banco de perfil genético. Ou seja, em um ano nós colhemos mais do que quase o décuplo do que foi feito em 6 anos desde o início da lei. Então se pode avançar muito. E qual que é o resultado disso? Crimes começam a ser descobertos. Os autores desses crimes. Teve um caso famoso lá de uma menina assassinada até em Curitiba, na minha cidade. Isso foi lá em 2011 e o assassino nunca foi descoberto, até que mais recentemente, por essa política de incentivo da coleta do material biológico, foi coletado de um presidiário em São Paulo, perfil genético, inserido no banco, cruzado com o material que havia sido colhido no local do crime, no caso da menina, e houve a correspondência. Logo, aquele é o autor do crime, alguém que ia ser libertado em pouco tempo, porque não sabia que ele era o autor desse crime, agora vai ficar ótimo, ficar muito tempo na cadeia, pagando por um crime bárbaro que cometeu. Ministro, e recentemente a Força Nacional foi enviada lá para cuidar dos crimes, dos possíveis crimes de investigação, para ajudar lá nos crimes contra indígenas, A Força Nacional também continuou tendo um papel de destaque aí na segurança pública do Brasil este ano? A Força Nacional, desde o início dessa gestão, antes ela já era muito provocada, mas já no 4º dia de janeiro desse ano nós fomos surpreendidos por aquela crise de segurança do Ceará. Enviamos de imediato lá a Força Nacional e juntamente com a PF, com a PRF e também com as forças de segurança do Estado do Ceará, do governo do Estado do Ceará, aquela crise de segurança foi debelada. Foi um período muito crítico, o começo desse ano de janeiro. Nós até queríamos ter tido uma folga a mais, tínhamos acabado de assumir, e estávamos acomodando ainda as posições dentro aqui do Ministério. Tivemos que atender essa crise de segurança e foi muito bem resolvido. Cerca de um mês ela estava debelada e desde então a Força Nacional tem sido bastante provocada, solicitada pelos estados para atuar, seja preventivamente, seja repressivamente contra crimes. Esse caso dos indígenas é um exemplo. Nós enviamos a Força Nacional por uma questão de cautela para evitar que novos incidentes de violência contra a população indígena daquele local se repitam, sem prejuízo do trabalho de investigação da Polícia Federal, que também foi encaminhada para o local. Ministro, agora fazendo uma análise desse ano aí de gestão, o senhor à frente do Ministério da Justiça e Segurança Pública, quais seriam as perspectivas para o futuro, os desafios agora para os próximos anos nessa área da segurança pública para o Brasil? Os desafios ainda são imensos. Nós temos sérios problemas no Brasil com criminalidade violenta e com a criminalidade organizada. Também corrupção, em certos níveis. Eu acho que houve avanços significativos nessas 3 áreas. Nós estamos tendo uma redução expressiva dos principais indicadores criminais, mas os números remanescentes ainda são muito elevados. Então, nosso desafio é persistir nesse ciclo virtuoso. Veja bem que, por exemplo, até setembro deste ano, considerando uma redução de 22% de assassinatos, foram cerca de 8.663 pessoas que não perderam a vida, em comparação com o mesmo período do ano anterior. Então, o ganho em número de vidas humanas é muito relevante, mas mesmo assim um grande número de pessoas ainda foi assassinado no Brasil. Nós precisamos reduzir mais esses índices e isso envolve a persistência nessas políticas eficazes de justiça e segurança pública. Também vamos colocar aqui, é importante ressalvar, que o Ministério da Justiça tem uma série de outras atribuições não relacionadas unicamente à questão criminal. Nós temos o Arquivo Nacional, nós temos o direito do consumidor, nós temos a parte migratória. Então tudo isso tem sido trabalhado concomitantemente para também trazer mais eficiência na prestação de serviços nessas áreas pelo governo federal. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo, manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.